Bom, boa noite a todas, todos, todes. Essa é a nossa terceira e penúltima aula do minicurso, né? Sobre como fazer pesquisa em filosofia do direito. Vai ser o nosso primeiro encontro, né, de dois sobre o texto, né, o processo mesmo do texto. No nosso encontro anterior, nós discutimos um pouco do projeto e, atendendo a pedidos, né, a gente vai falar, sobretudo, sobre fichamento, né? Várias pessoas manifestaram curiosidade, né? Perguntaram sobre como estruturar um fichamento. Então, a gente achou que seria interessante dar algumas dicas, né, básicas sobre esse processo. Tinha algumas coisas para falar, mas antes vou passar a palavra para o Dante, para o Gabriel, se eles quiserem completar alguma coisa, e a gente continua assim, fazendo algumas observações. Lembrando que as nossas duas primeiras aulas já se encontram disponíveis no site, e que pelo fato de que nós não conseguimos, né, ministrar a aula na semana passada, né, nós vamos ter duas aulas seguidas, vamos ter aula essa semana e na próxima. A gente não vai saltar 15 dias, né? Vocês chegaram a assistir a aula do Zé Luiz lá em Uberlândia? Se sim, por favor, me digam. Estou curioso para ver o que acharam. Achei bastante interessante assim, e provocativa, né? Polêmico, como só ia acontecer. Registrar a presença ilustríssima do professor Wagner Vinícius de Oliveira, professor na Universidade Federal do Tocantins. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. É uma honra, assim, imensa, professor. Aliás, a primeira vez que eu o vejo, né, ainda que remotamente, desde a aprovação, né, uma alegria. Boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem? Sim, sim. Vocês verão nesses próximos, ouvirão e verão também nesses próximos 2 minutos que já começaram, que tudo que o professor Felipe disse não condiz com a realidade e é uma generosidade, é fruto da generosidade excessiva dele. De Vem aqui para forma nenhuma. atender. Um dos melhores quadros que passaram pela FND e agora já professor na Federal do Tocantins, abrilhantando, né, ainda mais esse espaço. Uma honra enorme tê-lo aqui conosco. Então, vamos lá, Dante, Gabriel. Boa noite, gente. Olha, obrigado pela presença de vocês. Tá dando para me ouvir bem? Isso que eu não perguntei antes. Tá ok? Por mais esse dia, mais esse encontro, é o penúltimo de uma trajetória que a gente já tinha começou, né, discutindo tanto a questão do tema, os objetivos. Na última aula, vocês viram efetivamente como elaborar um projeto. E a ideia de hoje é a gente dar um passo para trás para depois dar um salto adiante, para realmente a gente se debruçar como redigir um texto. Então, a gente pensou em dividir a aula basicamente em 3 momentos que são bem síncronos um com o outro, que é justamente a gente retomar aquela discussão em relação à bibliografia e referências primárias, secundárias e assim por diante. Depois a gente se debruçar justamente em torno dos tipos de fichamentos, as atenções que a gente precisa ter durante a leitura, como fazer, e quais tecnologias a gente pode recorrer em todo esse processo de leitura barra escrita e anotações, que é um processo contínuo e síncrono que a gente vai propor aqui para vocês assim. E, claro, a gente vai contar sempre com a abertura e as dúvidas e angústias de vocês em todo o processo. Biel. Felipe, você pode compartilhar os slides? Sim, 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 compartilha agora. Espera aí. Bom, gente, eu espero, inclusive é muito bom estar recebendo o feedback de alguns de vocês que mandam mensagem falando sobre as coisas o que ajudou, o que sente falta, porque isso facilita também para a gente pensar em como estruturar as aulas seguintes e também
bem, ter consciência de que nós estamos, em alguma medida, colaborando com o desenvolvimento e com os próximos passos de vocês. Então, tem sido, assim, um processo de grande aprendizado para a gente também estar ministrando essa primeira edição do curso, né? Bom, deixa eu botar os slides. Conversando com o Felipe e com o Dante, a gente começou a pensar sobre essa questão do processo de escrita, e assim, é um processo que, né, na verdade, são processos, porque cada um faz a sua maneira. Então, o que a gente vai tentar expor são alguns nortes, né, para balizar esse processo, mas eu acho que talvez a primeira dica é Ih, você travou, que amigo. Eu acho que, Gabriel, você travou um pouquinho, você voltou agora. A primeira dica É, foi a pausa dramática. foi uma pausa dramática. Exatamente. A primeira dica é arrasta para cima e compre o curso completo por 12 parcelas de R$ 600. Mas, enfim, a primeira dica é justamente encontrar a subjetividade dentro desse processo, né? E isso vai de encontro com o que a gente vem falando desde o início, a importância de você ter um tema que seja uma inquietação sua, que seja uma inquietação genuína, e tudo isso implica também em ter um processo que seja seu, porque cada um vai escrever a sua maneira, vai ter o seu processo. Inclusive, quando a gente for explicar melhor alguns processos, vocês vão ver que eu faço de um jeito totalmente diferente do professor Felipe, que é totalmente diferente do Dante. E, óbvio, isso não significa que qualquer jeito é um jeito, né? Existem algumas o meu é mais coisas que... legal. Hã? O meu é mais legal. Tô brincando. Existem algumas colunas, existem algumas coisas para balizar o processo, levando em consideração aquelas coisas que falamos nas últimas aulas, mas é importante separar o tempo de pesquisa e o tempo de escrita, as coisas têm que ser bem distribuídas, mas dentro disso, cada um vai fazer isso à sua maneira. Aí, Dante, você começa apresentando o primeiro slide? Na verdade, eu posso fazer aquela observação. Não, é isso. É verdade. Por Eu acho favor, que professor. há um ponto que eu acho que a gente precisa destacar. Bom, primeira questão, né? Pesquisa em filosofia do direito, o nosso objeto, primeiro, embora não único, é texto. Quer dizer, é até engraçado, né? Porque Platão tem um texto célebre, né, que é o Fedro, dizendo que a filosofia ela sempre deve dar prioridade à linguagem falada em detrimento da linguagem escrita, que a linguagem falada nos trai, né? Alguns autores, inclusive, né, o Giovanni Reale, que partem dessa observação do Platão para dizer que Platão teria, então, uma doutrina esotérica com S, né, que é aquela doutrina voltada para fora, exotérica, né, aquela doutrina que ele apresenta vulgarmente para o público, uma doutrina esotérica com S, né, que é uma doutrina com X, né, primeiro, exotérica com X, uma doutrina esotérica com S, que seria aquela doutrina que Platão não escreveu, aquela doutrina que ele guardou para os seus discípulos. Eu acho uma viagem completa de Giovanni Reale, se eu me perdoar. Acho que Giovanni Reale conhece muito pouco Platão. E é sério, estou falando isso assim, estou sendo absolutamente sério dizendo isso. Acho que o Giovanni Reale conhece muito pouco Platão. Mas, de qualquer forma, né, Platão ele dizia isso, né, que o foco da filosofia deveria ser a linguagem falada e não a linguagem escrita. Mas o fato é que a nossa base são, antes de mais nada, textos, né? Não necessariamente porque, eu acho que há uma grande cilada aqui, o trabalho do filósofo não é necessariamente o trabalho do historiador. Então, quando você se debruça sobre um texto, não é necessariamente no sentido de reconstruir o contexto geral daquele texto. É para tentar extrair argumentos novos a partir do diálogo com aquele autor, né? Aristóteles já fazia isso. Você pega, sei lá, o De Anima. Para mim, o De Anima é a representação mais clássica do que parte, pelo menos, da filosofia faz, né? Aristóteles vai debater o conceito de alma no De Anima. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai primeiro mostrar o que era a alma em Anaximandro,
o que é a alma em Anaxímenes, o que é a alma em Xenófanes, o que é a alma em Platão. E a partir das insuficiências desses autores que o precederam, ele vai tentar formular a sua própria concepção de alma. Mas por que eu estou dizendo isso? Então, é natural que se voltar para a história da filosofia, ou para a tradição precedente da história da filosofia, seja um método, e um método rico em termos de potencialidades, para produzir conceitos novos em filosofia também. É claro, né? A sedução da filologia ela é sempre muito grande, né? De você ficar dando voltas em torno do mesmo autor, o que é sempre muito perigoso e muito contraproducente, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser interessante você se voltar para esses textos do passado como uma forma de solucionar problemas que são problemas novos. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. Esse diálogo, reitero, né? Com a tradição, ele é natural em certo sentido, né? E não só na filosofia dita continental, né? Mas, enfim, tô indo mais distante do que eu gostaria nesse rodapé. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se o seu objeto é o texto, se o seu objeto são textos anteriores, livros, artigos e por aí vai anteriores, a primeira regra que você precisa aprender é a discriminar quais textos, né, vão te exigir mais tempo de análise e quais textos vão te exigir menos tempo de análise. É aquilo que os historiadores, né, Dante, gostam de diferenciar, e a gente no direito raramente faz isso, mas entre bibliografia primária e bibliografia secundária. Pode parecer uma diferenciação boba, mas ela faz toda a diferença. Eu vou dar um exemplo da minha própria tese. A minha tese, eu vou tentar debater um pouco a nossa incapacidade, né, na modernidade, na contemporaneidade, de pensar em alternativas para o atual modelo político, demoliberal, de livre mercado, enfim. A gente fetichiza a ideia de Estado Democrático de Direito. Eu odeio o Estado Democrático de Direito, vocês vão me perdoar. Meus colegas tinham horror quando eu dizia isso. Eu falava, gente, eu não tenho nada a ver com o Estado Democrático de Direito. Aliás, quer dizer, se as pessoas estivessem dizendo isso desde quando eu comecei a vociferar essas coisas em 2009, né, talvez a gente não estivesse nessa cilada, né, em que as pessoas acham que realmente a alternativa é voltar ao status quo ante ou, enfim, enfim, um modelo, vamos dizer assim, de neoliberalismo progressista ou caminhar em direção ao populismo de direita. Quer dizer, o nosso imaginário político ele é substancialmente mais pobre do que era 40 anos atrás. Isso eu estou dizendo óbvio, é factível. Assim, nós nos tornamos mais pobres na nossa capacidade de pensar em desenhos de organização política diferentes do nosso. A gente hipostasia de tal forma, né, o mundo em que a gente vive, que a gente é absolutamente incapaz de pensar num mundo que se estruture de outra forma. Ninguém mais debate, sei lá, mandato de 6 anos ao invés de 4, ou extinguir a reeleição. Ninguém mais debate, sei lá, parlamentarismo como alternativa ao presidencialismo. A gente acha que a estrutura política que a gente está, ela é inevitável, e o que a gente pode, no máximo, é tentar estabelecer pequeno. Ninguém debate mais voltar a estatizar a Petrobras, é o mínimo. Assim, a gente nem aventa mais a possibilidade. Então, assim, a gente vai perdendo realmente a capacidade de imaginar um desenho político que seja factível. Então, decidi debater isso na minha tese. É um problema filosófico, como vocês podem ver, né? Sou uma pessoa muito surtada na cannabis para pensar num tema assim. Mas falei, bom, esse vai ser o meu tema filosófico. E eu tentei fazer uma articulação entre duas tradições. A dos Critical Legal Studies, da teoria crítica do direito, sobretudo a partir do Roberto Mangabeira Unger, que é um filósofo brasileiro, foi professor de Ciro Gomes, como vocês sabem, também foi professor do Haddad, foi professor do Obama, então, quer dizer, foi ministro da Dilma, então uma figura muito interessante. Parti da obra do Mangabeira Unger em articulação com a literatura utópica. Aí tá, tudo bem. O que seriam as minhas o que seriam os meus livros, né, as minhas referências primárias, né? O que seria aquela literatura, aquela bibliografia primária?
as obras do Mangabeira Unger, obviamente, e textos utópicos. E aí eu selecionei 4 textos utópicos que eu ia dissecar mesmo, assim, que eu faria uma leitura mais aprofundada. A Utopia do Thomas Moros, né? Na verdade, foi um pouco mais. Eu selecionei 5 textos, né? Eu peguei a carta, né, do Mundos Novos, né, do Américo Vespúcio, que é uma carta que inspirou, em certo sentido, impactou a formação da literatura utópica. Eu peguei Mundos Novos do Américo Vespúcio, a Utopia do Thomas Moros, né? A Utopia do Campanella, a Cidade do Sol, a Utopia do Rabelais, que é um capítulo de uma obra clássica, né, que é o Garganta e Pantagruel, e que mais? A Utopia que é uma utopia, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, anti-utópica, que é a Tempestade do Shakespeare. Eu falei, então, as minhas fontes primárias são essas utopias do século XVI que eu selecionei para analisar e as obras do Roberto Mangabeira Unger, né? Essas obras tem todo um procedimento para fazer fichamento delas. Quer dizer, eu só lia esses textos com o computador ligado, tinha toda uma estrutura realmente para lê-las de forma mais sistematizada possível. Eu cito um monte de gente. Quem eventualmente lê a minha tese, A Venda nas Melhores Casas do Ramo e nas Piores também, vai ver que eu cito aleatoriamente assim, tudo que me vem à mente. Agora, as outras obras que não essas, né, que são a minha bibliografia secundária, digamos assim, elas vão ser lidas, mas serão lidas de uma forma menos exigente, digamos assim. É isso que eu estou tentando dizer. Por exemplo, eu li de cabo a rabo o Estado, Anarquia... Não, isso? Estado, Anarquia e Utopia, acho, do Robert Nozick, Queima no Inferno hoje. Mas, eu li 700 páginas do Nozick, que é um puto anarcocapitalista, enfim, maldito, mas li o livro dele inteiro. Obviamente, o rigor com o qual eu li a obra do Robert Nozick é bem menor do que o rigor com o qual eu li a obra do Roberto Mangabeira Unger. Por quê? Porque eu li o Nozick para usar em 10 páginas da minha tese. Então, por que eu estou dizendo isso? Tudo isso para dizer só o seguinte: vocês precisam, quando montam a bibliografia que vocês pretendem ler ao longo daqueles 2 anos, 1 ano e meio, 4 anos, enfim, a bibliografia que você pretende ler ao longo do seu tempo de pesquisa, vocês precisam diferenciar quais são as obras que eu vou ler, que representam, que fazem parte da minha bibliografia primária, e que, por conseguinte, né, vão me demandar uma leitura atenta. São obras que eu nem aconselharia vocês lerem sem um computador ligado. São obras, ou sem uma... Porque não basta você pegar e ficar riscando o livro. Eu tenho horror a isso, mas enfim, não basta você ficar marcando o livro. Você vai ter que, à medida que você vai lendo, já dialogar com o texto. Você vai fazer o fichamento enquanto você lê. E outra coisa são as obras secundárias, as obras de bibliografia secundária, que você pode ler no ônibus, você pode ler na fila do supermercado, você pode ler na fila do banco. Você vai fazer o fichamento desses livros também, mas não demanda de você o tipo de leitura sistematizada que vai demandar a sua bibliografia primária. Isso vocês precisam aprender a discriminar. Isso é difícil. E muitas vezes você se dá conta de que algumas obras que você tinha listado, né, na sua bibliografia secundária devem, na verdade, entrar na sua bibliografia primária. Você começa a ler um texto, você pensa assim, esse texto vai ser uma referência menor na construção da minha pesquisa. Mas, à medida que você lê, ele vai ganhando uma importância tal para a construção do seu argumento, você diz, não, na verdade, essa é uma obra que merece uma leitura mais atenta, ela merece ser dissecada no meu trabalho. Quer dizer, merece um fichamento um pouco mais sofisticado. Então, tenham isso em mente, assim, até por uma questão de economia de tempo. Não faz sentido você... não faria, sei lá, um texto sobre... Mais simples, né? Fazer uma dissertação sobre o medo em Thomas Hobbes. Não faz sentido você analisar as obras de comentadores do Hobbes com o mesmo rigor que você vai analisar as obras do próprio Hobbes. Se você está fazendo isso, alguma coisa está errada. Pior, se o texto do comentador começa a ganhar um peso maior na sua análise do que o texto do próprio Hobbes,
sinal de que você está com o tema errado. Talvez fosse ideal você fazer uma análise, se propor um TCC, uma dissertação, enfim, sobre o comentador e não sobre o Hobbes. Percebem? Bom, mas enfim, falei demais. Gente. Não, perfeito. Mas é sempre bom deixar claro e essa importância de você criar um equilíbrio entre as fontes que vocês vão utilizar, tanto a primária, quanto a secundária, quanto a terciária. Ainda mais dependendo do tema que você se debruça. Então, se o seu tema é sobre um autor específico, ele precisa ser a chave fundamental de desenvolvimento do seu capítulo e da sua escrita. E os comentadores justamente para ajudar a clarificar as ideias e tudo mais, e para sustentar o seu argumento em torno do que você está levantando daquele autor. E se ficar muito vago, se você der muito destaque para os comentadores, você vai apanhar na banca, vão reclamar, vão justamente chamar a atenção sobre essa importância de precisa haver um equilíbrio. E ainda mais quando são obras que ou já estão em patrimônio público, que já são de fácil acesso, então aí você já tem uma obrigatoriedade de citá-las nesse caso, por mais antiga que elas sejam nesse sentido. Mais dúvidas até aqui, gente? Considerar o silêncio como um não? Eu Ok. posso fazer, esqueci, fazer só uma observação. Claro. Eu tinha uma aluna muito, muito querida que fez um... Gabriel conhece. Aliás, o Dante também. Ela fez um TCC muito interessante, não vou dizer sobre quem, porque vocês vão descobrir a pessoa, mas ela fez um TCC muito interessante, muito, muito interessante, sobre um autor clássico brasileiro que já está em domínio público. Só que ela, muitas vezes, ela citava textos desse autor, mas em APUD. APUD, sabem, né? Quem já viu a BNT, você cita como APUD, tipo, eu peguei a citação de uma citação, eu peguei um autor citando um outro autor, né? Um autor sendo citado por outro autor. Aí eu falava, mas você tem acesso às obras do autor original diretamente na internet. Assim. Qual é o sentido de você estar por APUD? Ela, não, mas é para homenagear o comentador de onde eu tirei pela primeira vez esse trecho. Eu falei, mas não importa, você não pode fazer isso. Se você tem acesso à obra original, cita diretamente a fonte original. Você vai usar o comentador quando a obra é de difícil acesso. Você não usa a APUD como homenagem à pessoa de onde você tirou o texto. Isso não faz sentido, assim, em termos de pesquisa. Até porque o APUD significa não tive acesso à obra original, por várias razões possíveis, né? Então eu estou citando, mas não tenho certeza se essa obra está de fato lá. Eu estou citando de ouvir, estou citando de boca, como um telefone sem fio. Se você tem acesso direto à obra, consulte diretamente a obra. Né? Mas, enfim, é só uma dica, gente. Tomem muito cuidado com isso. E tomem muito cuidado, porque o seu texto, você não pode ficar refém do comentador. O comentador ele é fundamental, é claro, mas se você não tem acesso... Quer dizer, eu quero fazer um trabalho sobre Lima Barreto, mas sabe-se lá Deus por quê? Não tive acesso a nenhuma obra do Lima Barreto original, só acesso aos comentadores. Não faça esse trabalho. Muda de tema. É sério. Assim, se você não tem acesso ao autor... eu não sou fetichista. Eu tenho colegas que acham que assim, você não vai fazer um trabalho sobre Hegel se você não falar em alemão, que você não pode confiar nas traduções. Não tenho esse tipo de fetiche. Aliás, acho ridículo. Por várias razões. Né? Você pega os norte-americanos que produzem a rodo, escrevem loucamente, não tem o menor pudor, eles só escrevem com base em tradução, até porque americano, para saber língua estrangeira, é um processo meio difícil. Né? Coitados, né? A pessoa é educada para falar uma língua bárbara. Bom, enfim, tô meio despirocado hoje. Bárbara não, língua viking. Essa pessoa ela nasce alfabetizada em viking, para ela aprender outros idiomas é um pouco difícil. Então, bom, enfim, por que eu estou dizendo isso? Eles só usam tradução. Nós temos esse fetiche, né? Não, eu preciso consultar o autor original, Hegel em alemão. Depende do perfil do seu trabalho. Se você vai escrever um trabalho sobre estilo de linguagem em Hegel, faz sentido que você leia o suábio, que não é nem alemão. Enfim, Hegel escreve em suábio, né? Um dialeto muito específico. Então faz sentido que você aprenda o suábio no qual Hegel escreve.
Mas se o seu objetivo é falar sobre o espírito em Hegel, acho, enfim, é um preciosismo excessivamente estúpido que você comece a se cobrar, não, mas eu não vou fazer esse trabalho porque eu não sei alemão. Mas, por outro lado, é isso. Não se torne refém dos comentadores. Gente, estou falando demais, vou acabar preso. Nessa questão do APUD, só frisar o que a gente vem falando desde as últimas aulas, que é consulte o autor original, não significa que você precisa, de novo, voltar e ler toda a obra. Porque eu lembro que tanto essa pessoa que o Felipe citou, como já vi outras pessoas falando isso, do tipo, vi determinada citação em um determinado comentador, mas eu não vou ter tempo de ler a obra inteira. Não necessariamente você precisa ler a obra inteira. Vai no capítulo em que se trata aquela situação, vê como se dá a discussão, e aí você eventualmente faz diretamente essa citação, porque eu acho que muitas pessoas ficam acanhadas com essa ideia de que se eu não aprender o texto na totalidade, eu não posso citar ele, eu tenho que ter uma extrema propriedade e domínio sobre aquele texto. E não, a citação significa tão somente que você tem consciência daquele trecho, e do que está que está em discussão naquele momento. Então, não crie essa limitação ou esse pudor com a citação, porque não há nenhum problema nisso. Porque o objetivo das citações, por que a gente cita tanto em trabalho acadêmico? É para você mostrar para o seu leitor, né, se ele tiver interesse em verificar as informações que você está dando, você mostrar como encontrar essas informações. Então, você cita como uma forma, antes de mais nada, né, você cita num trabalho de pesquisa como uma forma de apontar para a pessoa que está te lendo como reconstruir os passos que você mesmo fez na sua pesquisa, né? Então, o problema dessa história do APUD é um pouco esse, né? É porque o ideal sei lá, na página, o cara tá dizendo, estou lendo um comentador que está dizendo que na página 40 das obras completas do Leão Barreto tem esse parágrafo aqui, tem essa afirmação. Eu vou lá na página 40 do Leão Barreto e verifico. Não, realmente, essa afirmação está lá. Então, eu cito diretamente o Leão Barreto, porque eu fiz essa verificação. Percebe? Inclusive, sobre citação, tem um livro, inclusive, o Felipe que me deu de presente, que é esse aqui, que é o trabalho da citação, que são vários ensaios bem interessantes sobre a ideia e o processo de citação. Eu tinha até separado alguns textos que eu ia mandar para vocês para a aula de hoje, mas eu fico devendo e mando para a próxima aula. O comentário nada a ver. O professor começou falando de polêmica. A primeira frase dele na aula é que ele odeia o Estado Democrático de Direito. Ele já falou que a língua dos estadunidenses é bárbara. Eu estou dando muito graças a Deus que ainda existe liberdade de cátedra, que senão a gente tem que organizar os orientadores para não deixar nosso orientador ser preso. Então... Olha que engraçado. Wednesday é o quê? Wednesday é o dia de Odin. Friday é o quê? É o dia de Frida ou Freia, né? Todos os dias da semana. Thursday é o dia de Thor. Né? Até os dias da semana são homenagens a deuses nórdicos. Né? Então, é um povo viking. Não tem escapatória. Você ia comentar alguma coisa, Belo? Tá bom. Só para retomar, então, a discussão que a gente está fazendo, e justamente em função dessas fontes e como ler os textos e tudo mais. Então, a gente chegou até aqui. Seu orientador te deu bibliografia recomendada para você ler, para você se debruçar, você leu, você encontrou notas de rodapés e você encontrou outras bibliografias, e agora você está no seu processo de leitura. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que seu cérebro foi programado para esquecer. Então, a menos que você tenha desenvolvido uma memória fotográfica ou que você tenha nascido com esse privilégio, esse dom, é bom que você crie métodos justamente de identificar e deixar claras as partes dos textos e que você vai utilizar no seu projeto e no seu processo de escrita.
Se a gente lembrasse de todos os rochos que a gente vê na rua, a gente ia ficar maluco. Mesma coisa é com a escrita. Então, se, se você teve acesso à bibliografia, não vá na loucura de que, vou ler tudo de uma vez e depois eu vou escrever, vou sentar na frente do meu computador e vou escrever. Você vai esquecer, vai dar pane, vai dar branco, você vai querer dar com a cabeça na parede, coisa do tipo, vai se odiar, porque primeira tensão que já rola nesse processo, por mais que a gente fale, é só um trabalho, coisa do tipo, TCC é só o último trabalho que você vai entregar, ou qualquer coisa, vai rolar a ansiedade do mesmo jeito, vai rolar o nervosismo, e na hora você vai esquecer se você não tiver feito anotações prévias, se você não tiver feito uma leitura que tenha tido um pudor realmente de deixar as coisas minimamente marcadas. Então, existem dicas, no geral. Primeiro, quando a gente tem acesso a um determinado texto, quando a gente vai lê-lo propriamente, a gente fez essa diferenciação entre textos de fontes primárias e secundárias. Às vezes, tem algumas exceções, por exemplo, a gente normalmente vai utilizar a leitura, um texto como material de consulta para confirmar e tudo mais. Mas existem autores que vão construir o argumento por escada, vamos dizer assim. Então, você precisa fazer uma leitura ampla e conjunta para poder entender o todo, para poder fazer a citação que você quer. Às vezes acontece isso, e é bom que você também esteja preparado. Então, uma dica antes de fazer qualquer anotação ou fichamento, eu acho que é fazer essa leitura, ler pelo menos 2 vezes, assim, o artigo. Tem um artigo específico. Li a introdução e a conclusão dele. E sei que naquela parte ali, em um determinado momento, vai ser a discussão que eu quero. Daí tudo bem. E às vezes no livro também. Vou ler a introdução, a conclusão, e eu sei que tem um capítulo específico ali no sumário, identificou que vai ter a discussão que eu quero. Então eu faço esse tipo de leitura. E quando eu vou até o capítulo especificamente, é bom dar uma olhada, fazer uma leitura meio que de scanner dele todo, para saber qual vai ser o percurso que ele vai fazer. E ao longo dessa leitura, isso é dicas que algumas pessoas fazem, eu faço de forma diferente, mas você pode criar métodos de anotação. Se for em PDF, por exemplo, citações, vou deixar o que eu pretendo citar no texto marcado com uma cor específica. Explicações que o autor faz, eu vou escolher uma outra cor para estar ali. Conceitos que são explicados pelo autor durante o texto, eu escolho também uma cor específica. Para quando eu fazer minha segunda leitura em cima daquele capítulo, daquele texto, eu já saiba o que eu vou utilizar, onde eu posso encontrar ou qualquer coisa do tipo. É uma dica, eu não faço isso. Mas tem gente que faz e isso funciona e perfeitamente também. Às vezes, justamente para quando você tem esse tempo de fazer uma leitura de 2 vezes, até para você ter esse rigor que é preciso realmente, quando a gente tem tempo disposto para fazer isso, de ler o texto pelo menos umas 2 vezes antes da gente fazer a anotação propriamente dita. Eu gosto de, cada parágrafo que eu leio, escrever o que eu entendi sobre ele. Então, existem 2 formas de fichamento. O primeiro deles é o mais clássico, assim, é o que a gente faz o fichamento das citações, assim. Pego partes do texto e, se eu quiser, eu coloco em chaves, coloco explicando, olha, esse trecho aqui está falando sobre tal coisa, e coloco a citação. Isso é importante também porque, às vezes, só o fato de você deixar destacadas as citações, no momento que você vai escrever, você já esqueceu por que você separou aquela citação. Às vezes, deixei ali separado, no fichamento, só as citações. Olhei para ela de novo naquele momento fatídico que eu decidi sentar e escrever o capítulo sobre, sei lá, Kant, e tá ali a citação dele, e eu pego e falo, por que eu separei essa merda? Porque já não lembro mais, talvez. Então, outro caminho que você faz é talvez separar a citação e embaixo comentar a sua ideia, o que você tem, o que você pensa em relação àquela citação específica. Uma dica que eu dou é já fazer o fichamento no formato da ABNT. Primeiro, para quando você já for fazer o processo de escrita, às vezes você só precisa copiar, colar no texto, fazer as modificações direito. Eu tenho uma questão que eu só aprendo quando eu escrevo. Então, durante muito tempo eu fiquei relutante em passar
o jeito moderno de ser, de utilizar justamente o Google Docs ou o Word enquanto eu estava lendo. Eu fazia as coisas escrevendo. Só que era um trabalho duplamente cansativo para nada, porque eu ia ter que passar o que eu escrevi no caderno para o Word ou para o Docs em algum momento. Eu uso o Docs, até porque o Word tem que pagar e eu não tenho dinheiro. E às vezes achar craqueado, eu baixo um vírus para o meu notebook, para o meu computador, não estou podendo me submeter a esse tipo de gracinha. Aí eu uso o Docs, inclusive pelo fato de existir a nuvem e eu não ter o risco de perder tudo, que a gente está sempre submetido. O Felipe tem um método dele aí que se eu não me engano, ele escreve no Word e manda para ele mesmo no e-mail. Eu tinha comentado esses dias. Mas, enfim, enquanto... Você ia falar alguma coisa, Gabriel? Complexo. O método de mandar para si mesmo, o Word? Ah, sim. Mas então, o que eu costumo fazer quando eu estou lendo um texto, principalmente esses que eu sei que eu vou utilizar efetivamente, é um fichamento comentado. Então, ao longo do tempo, enquanto eu vou lendo o texto, eu já vou fazendo as minhas anotações, escrevendo com minhas palavras o que eu entendi e deixando especificado onde eu encontro aquela informação no texto, a página e tal, porque às vezes eu não vou realmente citar diretamente, mas eu preciso justificar de onde eu estou tirando aquilo. E sempre vai estar ali a notinha especificado de onde vai estar o capítulo. E de onde vai estar a página, de onde vai encontrar aquele tipo de informação ou argumento que eu estou querendo sustentar a partir daquilo que eu estou falando. E ao longo do meu processo de escrita, eu já vou separando também citações. Às vezes, acho que antes de fazer o texto completo, eu já vou fazendo meio que as partes, as estruturas dele, do que pode ser utilizado efetivamente. Então, por exemplo, sei lá, estou lendo Filosofia da História do Hegel e cheguei na parte que eu quero, que era sobre o pensar dele em relação à condição geohistórica da África. E daí eu estou escrevendo as partes que eu entendi dele. Estou lá escrevendo com minhas palavras e tudo mais, fazendo citações, mas tem aqueles momentos que só o autor pode revelar o que você realmente quer dizer sobre ele. E aí você pega e faz a citação, deixa aqui, olha, aqui caberia essa citação direitinha, bonitinha e tal, já deixa ali no seu fichamento destacado, que vai ser uma coisa que você vai retomar. E às vezes é aquele texto que é mais denso e vale a pena você... E você vê que conforme você vai escrevendo, você pega e fala, às vezes parece que o autor mudou de ideia enquanto ele estava escrevendo. Então, por isso que às vezes é bom que você faça essa leitura prévia primeiro, antes de você sair ditando, ou justamente tentar deixar claro e especificado que esse pensamento está se dando em construção e como que ele vai se dando, para você também não se perder. Porque tem muito autor, uma coisa que é legal, mas que confunde. Às vezes é autor que começa afirmando tudo que está de errado para depois ir destruindo isso. E aí você vai anotando justamente achando, nossa, ele está ultra defendendo isso aqui. Depois ele está quebrando exatamente tudo que ele acabou de levantar, porque na verdade aquilo era o que ele estava querendo criticar. Então é um método legal também. Mas às vezes a gente pode se perder no meio disso. Estou indo muito rápido, gente, desculpa. Ok. Então, tendo esses dois métodos de fichamento, você pode escolher o que for mais, vamos dizer assim, melhor para você nesse sentido. Existem outros também, mas eu prefiro esse, em que eu já apareço no texto, porque, como eu falei, a gente está propenso a esquecer. E, às vezes, durante o texto, você tem aqueles momentos de epifania. Li uma coisa, lembrei de outra, sei que dá para dialogar com outro tipo de texto. Escreve, deixa isso anotado. Não deixa perder, porque você não vai lembrar disso de novo, você não vai ter esse momento epifânico de novo. Deixa isso anotado em algum lugar. Já deixa no seu Docs, se você tiver impresso, escreve do outro lado, ou já joga no computador de uma vez, mas anota. Justamente para você não perder essa ideia que você teve, porque contar que quando você for ler de novo, primeiro que vai ser outro trabalho, porque vai ser justamente, vou deixar aqui marcado no texto, depois... Então, quando você for ali de novo, às vezes você vai ter que reler o que vem antes para poder entender aquilo que você marcou, para finalmente escrever, você vai de novo ter que ler talvez a terceira vez o mesmo texto
para fazer o que você podia ter feito desde o início. Então, é um trabalho muito desgastante, apesar de, sei lá, às vezes a pessoa gosta desse suplício, sente prazer e tudo mais, aí é do feitiço de cada um. Mas se você quiser evitar esse tipo de dor, você pode começar a anotar desde o início, fazer os seus comentários desde o início e tentar construir justamente o que você está entendendo do texto com suas palavras, para o texto ser seu também, para você não criar um texto somente de citações diretas, indiretas e tudo mais, e saber justamente como construir isso tudo. Eu não sei como é que está a vida de vocês em relação à BNT, se todo mundo domina, se não domina, mas pode ser algo que a gente pode se debruçar depois para explicar direitinho também como fazer esse tipo de coisa. Mas a minha dica é: faça fichamentos, comente comentados, deixe claro o que você quer fazer de citação, deixa claro as páginas de onde você está tirando aquele fichamento, essas passagens, essas informações, esses argumentos que você está levantando, para isso aparecer no seu texto depois, para você ter uma justificativa e seu argumento ter um peso, justamente poder se sustentar, para não parecer que você está tirando isso da sua cabeça, é só devaneio e tudo mais. Inclusive para a gente que às vezes está só começando e a nossa voz é construída gradativamente dentro da academia, então a gente precisa se justificar cada vez mais. Então deixa sempre claro de onde você está tirando suas referências, no que você está se baseando. Então vai fazendo seus comentários, vai construindo e vai deixando claro de onde você está tirando e deixando destacado o que você planeja. Eu, por exemplo, o que eu fazia, por exemplo, eu pegava um texto específico sobre Hegel, aí tinha os comentadores dele. Então eu tinha um fichamento sobre o Hegel em si, sobre filosofia da história, e tinha outro sobre os comentadores, e para cada texto eu fiz um documento específico. Desse jeito que eu falei, o que eu li, o que eu entendi e quais partes que eu queria. E às vezes, por exemplo, às vezes eu fazia isso tudo num documento só, um documento único, conforme eu ia lendo, eu já ia construindo e fazendo as relações que eu queria com os outros textos, porque às vezes eu lembrava, pô, isso aqui tem tudo a ver com o que eu estava lendo ali. Então, eu já deixava ali meio que linkado, ou fazendo alguma relação, para quando eu fosse escrever, às vezes era só eu realmente voltar num arquivo único, e já estava ali quase tudo bem construído, e às vezes só tinha que dar sentido e ordem para aquelas anotações que eu já tinha feito. E aí você tem menos dor de cabeça e dor no sentido de, na hora de realmente redigir o texto. Dúvidas? Anotar tipo insight, isso? O que eu pensei lendo isso, o que eu entendi a partir do que o autor estava querendo me dizer nessa passagem específica, ao longo do texto. Tentar dar voz ao seu texto, no sentido de estou lendo, estou entendendo e estou escrevendo com minhas palavras o que eu entendi e às vezes vou fazer citações indiretas ou diretas, mas escrevendo já, montando o seu texto, vamos dizer assim, meio que previamente. Para quando você for fazer, você só pode, às vezes, rebuscar mais o que você já tinha anotado, ter outros insights, outros devaneios também, e para estruturar melhor o que você estava construindo até então. Que é isso, cada texto que você vai lendo vai agregando mais o pensamento, o argumento que você quer construir e sustentar. Então, conforme você vai fazendo suas anotações, você também vai percebendo isso. Então, é bom você deixar esses insights, essas epifanias, o seu entendimento em função disso tudo. Tanto em função daquele texto específico, quanto que você pode ter do todo, conforme você está lendo. Porque às vezes só acontece. Estou lendo, lembrei de outra coisa porque eu já tinha lido isso antes, ou uma conversa, uma aula que eu tive com o meu orientador, com outra pessoa, me lembrou desse assunto, e às vezes isso só vem na cabeça. Escreve, digita, não deixa se perder. E uma dica, para tudo na vida, teve epifania, escreve. Você está em sala de aula, pega o caderno, pega o celular, ou notas, entra no Google Docs, faz o que você quiser, mas anota, deixa isso para você. Algum momento você pode voltar para isso, às vezes não agora, mas às vezes no futuro próximo, você vai voltar naquele tipo de pensamento de novo. Pô, outro dia eu tinha pensado nisso, e agora eu acho que é o momento para eu me debruçar. Agora é o momento de desenvolver isso. É também um caminho.
Dúvidas? Acho que eu falei demais também. Uma coisa que eu acho interessante vocês pensarem também é que a forma com que você lê o texto, em alguma medida, vai implicar em como você vai escrever o seu texto. Ou o que eu quero dizer com isso? É uma leitura mais atenta, mais direcionada ao texto, sem essa necessidade de aprender todos os textos na sua totalidade, faz você também ter a compreensão de que o seu texto ele não vai ser uma totalidade. Porque, por exemplo, no direito, se a gente vê, é muito próprio das monografias no direito que a gente vê aquela estrutura meio que de manual. Fala, se eu vou falar sobre, sei lá, criminalização. A pessoa quer falar sobre todas as escolas da criminologia, todas as etapas em que isso se deu, como se fosse tipo, aquela coisa, tipo, fui ler um livro, fichei o primeiro capítulo, fichei o segundo capítulo, fichei o terceiro. E eu vou colocar tudo isso no meu texto. E aí, no final, o texto final acaba parecendo quase que um grande caderno de aula. E, e aí, no final, e no final esse texto se trata sobre o quê? Então, a forma com que você vai direcionando o seu olhar faz com que, inevitavelmente, quando você for escrever no seu texto, você também vai pensar como seria se você fosse ler o seu texto. Então, você vai pensar, não, pera, então existem algumas coisas que eu vou ter que deixar de fora e algumas coisas que precisam estar inclusas. Porque ninguém vai pegar um texto seu, provavelmente não, e ler ele assim, do início ao fim, assim, dedicar um grande tempo, não, o texto provavelmente ele vai ser lido de uma maneira rápida, de uma maneira dinâmica. Então, é importante que fique claro o que tá ali, qual é a finalidade, quais são os objetivos, até porque, por exemplo, com o exemplo que o Felipe deu sobre a questão dos comentadores, se você começa a dar muita atenção a um comentador, e isso não de uma maneira que se justifique, naturalmente o seu objeto da pesquisa se perde. Então, a sua citação, ela é uma forma de mostrar o encaminhamento da sua pesquisa, onde verificar isso, mas ela não pode ser uma forma também de fazer a sua pesquisa se perder. Então, essa questão de manter um recorte, de manter um olhar direcionado, isso vai do processo de leitura ao final do processo de escrita. E conforme você vai tendo esse olhar mais atento e direcionado ao texto, você também vai transportando isso para o processo de escrita, no sentido de que você não vai querer botar tudo no texto. Não, você vai pensar, não, eu vou colocar no texto exatamente aquilo que eu li. E o que você leu não é uma réplica de um livro. É a pesquisa que você fez a partir daquele material. E é isso que precisa estar no texto final. E aí, tipo, é interessante que no documentário que eu... No documento que eu compartilhei com vocês, eu coloquei como um dos textos de metodologia um texto de uma professora da FRJ, que é a Ana Lúcia Sabadell, que ela escreve sobre história do direito, mas eu acho que é um comentário que é muito pertinente, até para pensar a filosofia, que ela fala sobre que um dos problemas da pesquisa em história do direito é a tendência a alguns textos que são quase que evolucionistas. Então, você vai falar sobre, sei lá, o conceito de crime. Só que você está tão apegado a essa estrutura de manual que você pega, tipo, 20 séculos de criminalidade e coloca em 20 páginas. Aí quem está lendo parece que é tudo a mesma coisa. Só que não é. Só que porque como você não fez um recorte, como você meio que tentou inserir o maior número de informações em um espaço que não cabe, acaba que o seu objeto se perde, isso compromete a metodologia, compromete a escrita e também fragiliza a sua pesquisa. Então, é muito importante tentar pensar também isso, porque às vezes parece que quanto mais a gente cita, mais informações variadas, assim, faz várias referências históricas e faz um grande apanhado, isso está fortalecendo a gente que está mostrando mais robustez na pesquisa, mas, na verdade, isso também pode ter um efeito contrário, isso também pode fragilizar a pesquisa. O Dante estava falando sobre o processo dele. Eu sou o tipo de pessoa que eu ainda estou aprimorando isso, porque eu era a pessoa que eu lia tudo, depois eu começava a escrever. Eu tive um grande problema na minha monografia por isso, porque eu li todos os textos da minha monografia e depois que eu terminei, eu falei, bom, agora eu vou começar. Quando eu comecei a escrever, eu já não lembrava de onde veio tal informação, de onde veio tal citação. Eu tive
que ler basicamente tudo de novo. A minha sorte é que eu não sou muito acostumado com PDF, então eu tinha muita coisa impressa e os livros que eu comprei, então eu só fui voltando nos post-its, mas eu tive assim, um trabalho que eu poderia não ter tido. Exato. Aprendendo com os erros. Agora, no mestrado, eu tenho pastas separadinhas, estou tentando ler PDF e já fazer os fichamentos, mas é uma coisa que para mim é difícil. Para quem tem essa dificuldade também, post-it é sempre uma solução. O meu único conselho é não tentem criar um código com os post-its, de tipo, o azul vai significar isso, como quem faz com marca-texto, porque se eventualmente o post-it acabar o seu texto, a sua leitura ou vai travar, ou você vai se confundir usando de outra cor. Isso já aconteceu comigo também. Então, uso o post-it tão somente como uma forma de marcar a página. Mas, e essa coisa que o Carlos falou sobre aprender com os erros, também é importante pensar que isso também é um processo que vocês vão lapidando com o tempo. Então, assim, não se desesperem. Não existe um método perfeito que vai aparecer no primeiro texto. Existem vários erros que vocês vão olhar para trás e falar, putz, naquele momento em que hoje eu olho para a minha monografia e falo, muita coisa eu poderia ter feito diferente no processo. Teria tornado aquilo extremamente mais fácil, menos trabalhoso, menos cansativo, mas também é uma coisa que vocês vão pegando com a experiência. Tipo. E aí, Dante, não sei se você ia falar mais alguma coisa sobre esse ponto, senão a gente poderia passar para o próximo. Tá. Só para responder tanto a também. Fernanda e... Pode falar então, prof. Não, pode ir. Mas leia o comentário da Fernanda também, que eu acho que é interessante. Era nesse sentido. Mas o processo de escrita em si, ele é subjetivo. A gente está aqui mostrando para vocês, a partir da nossa experiência, como foi, como é o processo também. Inclusive, a partir dos nossos erros, mas vocês mesmos também vão acabar criando métodos próprios para ver, porque vocês vão perceber como vocês absorvem melhor, como que funciona melhor para vocês também. Aqui a gente está compartilhando efetivamente. E, em cima do que a Fernanda disse, uma coisa que reparei também é que, às vezes, na primeira leitura, a gente pensa coisas muito mais soltas. Quando relemos, acaba que já sabemos a ideia geral do texto e ficamos mais presos a ele. Aí, anotar os insights logo na primeira leitura ajuda a guardar essas primeiras impressões. Eu me sinto mais seguro, por exemplo, quando eu dou uma leitura dinâmica à primeira vista, assim, meio que um voo no texto, para depois fazer essas anotações para eu não sentir que eu estou construindo alguma coisa errada, sabe? Para, às vezes, chegar no meio do texto e perceber que o que eu estava achando que o autor estava dizendo era outra. Quando eu estava lendo o Hegel, isso aconteceu bastante, inclusive. Eu mandava, às vezes, áudio de madrugada para o Felipe, falando, o Hegel está dizendo isso, isso e isso. Aí ele pegou e falou, calma. Ele é ambíguo dessa parte, você precisa ler tal parte, você precisa pensar a partir disso, disso, disso também. Então, às vezes, um voo meio que de scanner mesmo, para saber como que aquele argumento vai sendo construído em função do autor, faz com que suas anotações sejam mais precisas também. E aquilo, voltando no que o Biel tinha dito, em relação a justamente você não fazer réplicas dos textos, eu acho que quando você tem um tema na cabeça e já, às vezes, até uma estrutura prévia, que isso vai se construindo a partir da leitura, você já vai saber mais ou menos o que você quer e você espera de cada texto e comentador que você vai lendo, sabe? Então, se o seu tema... Em função do seu tema, você vai ler a sua fonte primária, principal, você vai buscar isso e fazendo as suas anotações, seus recortes e tudo mais. E quando você for lendo os comentários, justamente para sustentar aquilo dali, às vezes a forma como você está lendo, entendendo aquele autor, justamente porque, como às vezes é um clássico que você está lendo, é bom que você tenha, vamos dizer assim, um respaldo desses comentadores, dessas fontes secundárias, para sustentar o que você achou. Vamos dizer assim, eu tenho certeza que eu li isso. Será que essas pessoas que leram antes de mim, que tem um latte gigante, estão pensando dessa forma? Vale a pena. Às vezes você pode até ser ousado e discordar de uma coisa ou outra. Olha, eu vi no mesmo lugar ali, é arriscado, inclusive. Eu olhei a mesma coisa e eu tive outra impressão. Você pode deixar isso também no seu texto. Às vezes acontece. Às vezes você lê você vê o que o comentador
sustentou, por exemplo, o argumento do céu em cima da colonização em Hegel. Eu fui na mesma passagem na filosofia do direito, eu tive uma outra impressão. Eu deixei claro, olha, o céu conta isso, eu entendi isso. E botei a fonte de onde eu tirei dos dois ali para sustentar aquilo. Isso pode, o texto é seu, é livre, precisa ter sua voz também, isso dá também mostra a subjetividade, o caráter do seu texto por si, né? A sui generis dele. O Felipe ia falar alguma coisa, desculpa. Esse comentário do Wagner foi bom porque eu Lê, tive um lê o professor... comentário também, que aí fica gravado. Ok. O comentário do Wagner foi: às vezes, começar pela conclusão pode ser interessante e produtivo. Eu tive um professor que, há 2 semanas, ele falou exatamente isso, porque ele estava passando meio que um livro por semana e a turma estava surtando, porque toda semana era um livro novo para ler. E aí ele perguntou: gente, vocês acham que a leitura está um pouco excessiva? E todo mundo falou: sim. E ele falou: mas como é que vocês estão lendo, tipo, esses livros, né? Como é que está dando esse processo de leitura? Aí ele falou: olha, eu venho da história, então não sei como é que vocês fazem isso no direito, mas ele falou: durante o meu último ano de dissertação, eu lia quase um livro por dia. Mas não era porque eu lia 1.000 páginas por dia, não era isso. É porque justamente isso, eu lia a introdução, lia a conclusão, então sabia qual era o tema geral que ele queria abordar, depois lia a conclusão para ver qual era onde ele queria chegar e quais eram as principais conclusões, e depois eu ia folheando cada página, e aí pensando, não em cada frase, mas vendo quais são as principais fontes que estão sendo usadas, quais são os principais marcos teóricos, quais são os principais documentos e tudo mais. E aí, quando você tem essa ideia de onde se parte e onde se chega, você vai lendo só pensando, tá, isso aqui colabora para chegar naquela conclusão? Não, então eu posso pular, então eu posso descartar. E isso também ajuda a estruturar o texto. Geralmente se fala que a introdução e a conclusão do trabalho, elas surgem por último, em parte porque o trabalho ele vai sendo alterado até o último momento da escrita, mas, ao mesmo tempo, é importante ter em mente essa coisa de meio que o ponto de partida e o ponto de chegada, e pensar que tudo que vai estar entre uma coisa e outra é o que vai construir essa ponte, e ela tem que ser sólida. Até, inclusive, só para complementar, até, inclusive, para você saber a intenção do autor. Então, se você vai utilizar um capítulo específico daquele texto como consulta, às vezes, para poder você ter mais segurança em função do que o autor realmente quer dizer, ter lido a introdução e a conclusão sabe justamente o direcionamento que ele estava querendo dar, e às vezes uma leitura mais solta em função só daquilo pode te deixar um pouco mais perdido e você não ter certeza e tudo mais. Então, ter feito essa leitura prévia e tudo mais pode te dar mais segurança. Mas a Gabi tinha uma dúvida e a Maria... Gente, deixa eu perguntar. Já que todo mundo, né, os três no caso, passaram já no mestrado, eu estou na fase que antecede, né? Eu estou estudando os livros da bibliografia do mestrado e eu tenho muita dificuldade, não só de lembrar mesmo, a própria questão da memória, mas como estudar para eles, entendeu? Não são bibliografias que eu tenho interesse de usar, mas são bibliografias que eu preciso saber para fazer a prova. Daí vocês fizeram como, assim? Com muito surto e grito interno. Mentira. Eu acho Também. Que uma coisa que ajuda, principalmente se for uma bibliografia assim, que seja muito ampla, como, por exemplo, foi o caso da linha que eu e o Dante aplicamos, um bom ponto de partida é conhecer a banca. Porque isso faz com que você já tenha uma noção assim, do que pode vir de cada ponto, e, consequentemente, o que pode ser cobrado e o que explorar de determinada bibliografia. Por exemplo, eu lembro que quando um dos pontos da prova era filosofia antiga, né? Platão e Aristóteles. Espera rapidinho. Depois eu vou no comentário da Simone. Era Platão e Aristóteles. E eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, como é que Platão e Aristóteles pode ser muita coisa? Tipo, filosofia da antiga, tem muita coisa na filosofia da antiguidade, tipo, por onde eu começo? E esse é um dos pontos.
E aí eu lembro que uma vez conversando com o Felipe, na verdade, na aula do Felipe sobre filosofia antiga, eu fui vendo qual era o caminho que se seguia, né? A separação que tem entre nomos e... Eu esqueci agora. Physis. Nomos e physis, isso. E aí, essa discussão que começa na antiguidade, e aí eu falei, bom, meu Deus, eu já tive quatro períodos de filosofia antiga e eu nunca tinha visto, tipo, dentro dessa chave de leitura, tipo, os professores focavam em outras questões. Então, é importante conhecer primeiro a banca, e a banca te dá um bom direcionamento do que esperar sobre uma determinada bibliografia. Tipo, se você consegue pensar, tipo, isso aqui tem mais chance de cair. Então, é bom ver o que vem sendo produzido pela banca, o que está sendo... se você conseguir acesso a provas anteriores ou a pessoas que fizeram processos seletivos anteriores, geralmente isso se mostra... Isso é um bom ponto de partida. Porque, realmente, em muitos momentos, a bibliografia é enlouquecedora, porque parece que pode cair qualquer coisa, mas acredito que, na maioria das vezes, dá para antecipar alguns pontos. E às vezes tem os próprios, por exemplo, você vê a bibliografia do autor e você não consegue ter acesso àquele livro específico, ou você tem. Mas às vezes o autor fez um artigo sobre aquele mesmo assunto de forma bem mais condensada do que no livro também. Isso pode te ajudar. Você ler os artigos produzidos e tudo mais. Saber quem é a banca, isso é um ponto principal também, ver conforme as produções, que pode te guiar justamente para quais perguntas vão ser feitas a você em função dessa bibliografia, mas também de, às vezes, ler artigos desses autores em relação a essas obras também pode te ajudar bastante. E perturbar seu orientador. A gente faz bastante Então, isso. gente, mas eu tenho vergonha. Não. Tipo, ele não é da mesma universidade que eu, sabe? Meio de ficar meio puxa-saquismo. Não, assim, tudo bem que existem orientadores e orientadores, né? Mas tenta construir alguma ponte com alguém que já esteja no programa, enfim, construir alguma relação, assim, possível, porque realmente isso facilita muito a vida. Voltando numa das premissas que a gente pontuou nas primeiras aulas, que é pesquisa sempre um processo coletivo. Então, não dá para a gente antecipar tudo sozinho ou meio que adivinhar. As coisas realmente vão tendo que ser construídas de uma maneira coletiva, porque senão realmente fica insustentável. Que a galera tinha perguntado como é que faz para saber quem é da banca. Eu acho que, geralmente, ou sempre, isso vai estar discriminado no edital, se não, tipo, na publicação, mas É isso tem que ser divulgado divulgado. antes das provas, Isso tem que ser sim. divulgado antes da prova, quem vai compor a banca. Antes da prova dissertativa mesmo. Oi? Uhum. Antes da prova dissertativa. Isso. Geralmente, quando sai o edital de Isso, eu acho. inscrição, tem lá a banca. Mas geralmente são os professores da linha. Isso. Sim. Que é bom você conhecer. Como eu disse na semana passada, é sempre bom saber quem são esses professores da linha onde você deseja entrar. Vou me citar como exemplo. Quando eu fiz concurso para a FND, o ponto que caiu para mim foi teorias da justiça contemporâneas, para a prova didática, no caso. Eu tinha que dar uma aula de 50 minutos sobre teorias da justiça contemporâneas. Se eu fosse trabalhar a partir do repertório que eu tinha mais consistente na minha formação, eu ia falar de, sei lá, Carl Schmitt, Simone Weil, ia falar de... mas não era o perfil da FND. Eu falei, não, eu preciso trabalhar filósofos de língua inglesa, Rawls, Nozick, né? Então, eu estruturei a minha aula, o tema é geral, teoria da justiça contemporânea, mas eu sabia que o ideal seria... claro, eu trouxe elementos que tinham a ver com aquilo que eu já debatia. Então, eu comecei a minha aula falando do Gustav Redbruck, falando da Hannah Arendt, mas eu trouxe para o foco que é deles. Eu já reprovei candidato
em prova de mestrado, porque a questão era: disserte sobre a relação entre romantismo e iluminismo e filosofia no século XIX. E para a linha que ele tentou, que era a linha onde o Dante e o Gabriel entraram, eu estava como avaliador nessa banca, não na dos dois, né? Foi há uns 3 anos atrás. Eu estava como avaliador nessa banca. Sempre que essa linha pergunta, certo, sobre iluminismo e romantismo, eles estão falando de Kant e Herder. Eles estão falando de romantismo e iluminismo na Alemanha. A menina começa a falar de Wordsworth, de poesia de língua inglesa. Ele começa a falar ai, meu Deus, enfim, ele vai todo esse repertório, assim, o Walt Whitman. Eu falei, não tem nada a ver. É uma pessoa que pode manifestar erudição, mas não mostrou conexão com a bibliografia efetivamente indicada. Ou pelo menos com aqueles pontos da bibliografia que de fato valorizam na linha. A pessoa ela tem que ter esse feeling. Eu nunca vou me esquecer dessa prova. Assim. Eu lembro que o rapaz ele foi reprovado exatamente por isso. Ele falou, não, tudo bem, ele mostrou que ele conhece romantismo e iluminismo em geral, mas não necessariamente o tipo de bagagem prévia que a gente precisa para essa linha específica. Você percebe? Com a coisa do Gabriel foi o mesmo lance. Eu me recordo que eu fiz para um candidato, num outro concurso, a seguinte pergunta. Para entrar no doutorado, eu fiz a seguinte pergunta. Qual é a relação entre os sofistas e o justnaturalismo na antiguidade? E o cara travou. Assim, ele sabia muita coisa sobre a antiguidade, mas ele não sabia da questão da revolução sofística e tal. Eu falava, bom, não entra no escopo de coisas que a gente tem debatido aqui há muito tempo. Percebe? Então tem isso, assim, tem sempre um pouco de viés, assim, um pouco de malícia, de você conhecer de fato o grupo no qual você está querendo entrar. Conhecer, não no sentido assim, eu conheço pessoalmente essas pessoas. Não, eu não conhecia ninguém na FND quando eu entrei. Ninguém. Eu não conhecia ninguém na banca. Assim, nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto nem a entrevista da Margarida no programa do Ju. Nunca. Assim, eu entrei, que a professora Margarida estava na minha banca. Nunca tinha visto nem ela no programa do Ju. Assim, não fazia ideia de quem fossem as pessoas da banca. Mas, como eu tinha lido aquilo que eles escreviam, e eu estava lendo a bibliografia à luz daquilo que eles escreviam, percebe? Então, eu tive feeling para entender o que eles queriam na prova. Eu acho que vai nisso mesmo, que é uma questão mais de malícia. Eu não sabia disso, de olhar da banca, mas faz total sentido. Que eles não vão pedir uma coisa que eles não estão habituados, assim. Estava focando muito no meu orientador, gente, mas foi perfeito agora, abriu meus horizontes. Muito obrigada. Igual, sei lá, se você vai fazer uma prova sobre Idade Média, um dos pontos da UFMG era Idade Média. É enorme, assim, tem várias e várias obras sobre Idade Média. Mas aí você vai parar para pensar, você não precisa ler nada sobre Idade Média para fazer a prova de mestrado na UFMG. Você precisa ler as obras sobre Idade Média que os professores da UFMG ou seus orientandos escreveram. Por exemplo, modéstia à parte, né? O cara ele vai fazer hoje uma prova sobre cai o ponto sobre Idade Média para entrar na linha na qual eu me formei na UFMG. E ele não cita o trabalho da professora Carine, ou o meu trabalho, orientado pela professora Carine, pau. Assim, você percebe? Porque mostra que a pessoa não fez o dever de casa de ler aquilo que se produziu naquela linha. Tá antenado, como o Wagner disse. Essa malícia que você precisa ter. E veja, não é tipo conhecendo. Várias vezes eu fiz prova para seleções, então, em que eu não conhecia ninguém pessoalmente. Mas eu tomei o cuidado. Aliás, vou dar um outro exemplo. O concurso já passou. Eu participei recentemente, como examinador, de um concurso para professor substituto. Eu não conhecia nenhum dos candidatos, nunca vi nenhum dos candidatos.
Mas a candidata que ficou em primeiro lugar, ela conhecia muito bem toda a banca. Certeza, absoluta, absoluta. A trajetória dela é muito, muito diferente da minha trajetória de pesquisa. E ela vem da filosofia analítica. E era uma prova para uma vaga, em teoria do direito, dentro de um viés analítico. Tanto que os pontos do concurso eram esses e tal. Mas ela conhecia tanto a banca que ela conseguiu fazer uma prova em filosofia analítica, usando todo aquele repertório. Ela falava muito do McCormack e tal, mas sempre dando piscadelas para falar, tem Marx dá para inserir aqui, dá para fazer uma articulação com o Duncan Kennedy, com o Roberto Mangabeira Unger. Ela começa a prova dela falando de Lima Barreto. Eu falei, gente, essa menina me leu. Assim. Ela literalmente, ela leu as minhas coisas. Ela leu o meu texto com o Gabriel. Pode parecer bobagem, mas isso faz diferença. Assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que não faz diferença. Faz diferença. A banca ela vai buscar a capacidade que você tem de articular o seu repertório, as suas referências, as referências que a banca está acostumada. O Lattes é o nosso maior amigo. É por isso que a gente preenche o Lattes. Assim. Você não precisa conhecer ninguém na banca. Reitero, assim, na minha vida toda, eu sempre fui assim. Eu sempre fui. Como é que a gente fala em corrida de cavalo? Aquele cavalo que ninguém aposta nele? O azarão. Eu sempre fui o azarão da corrida de cavalo. Assim, eu sempre, assim, a maioria dos meus colegas era a zebra, né? Eu sempre fui a zebra. Assim, não conhecia ninguém me conhecia, não sou uma pessoa midiática, não falo bem, assim, sempre fui a figura mais assim, exótica do rolê. Mas eu tomava esse cuidado de estudar quem era a banca, estudar o que a banca lia, e ter essa malícia mesmo, de olha, como a banca lê essa bibliografia. Percebe? Tem uns comentários aqui, por exemplo, teve um desabafo da Simone, a Marina, que também falou que o Ctrl+F me ajuda nisso também, principalmente quando eu não vou ler todos os capítulos. Acho que ela está falando justamente de encontrar palavras-chave e tudo mais quando está lendo o texto, para saber justamente no que se debruçar nele. E a Simone estava desabafando. Eu acabo sempre fazendo fichamento de citação. Tentei seguir assim para escrever a monografia, mas tem sido ruim. Às vezes porque eu nem lembro porque citei aquilo. Por outro lado, fichamento de anotações acabo perdendo muito tempo. Os prazos são sempre críticos. Olha, eu vou falar por mim. Por exemplo, eu também acho que o tanto tempo que você perde tentando lembrar o que você citou, você perderia também fazendo de anotação, talvez. Eu sempre faço esses fichamento de anotações já pensando meio que no texto e tudo mais, ou deixando ele numa estrutura mais ou menos assim, para saber como eu vou, às vezes, em parte que às vezes eu só copio e colo aqui, tipo, essa parte está bem construída, dá para aproveitar. Outras eu readapto, porque como já está ali anotado, já está estruturado, já está com suas palavras, às vezes você tem que encaixar e remodelar mesmo para ficar ali direito, que às vezes o que você digitou ali na hora correndo, no auge da loucura, não está bom para o seu texto final. Mas isso já te adianta o trabalho que você vai ter de, tipo, sentar, ler aquela citação que você fez, relembrar o que você queria quando você deixou aquela citação ali, e depois dar o sentido para o que você quer, como você vai reaproveitar essa citação no seu texto. Eu acho que no final o tempo que você perde é o mesmo, assim. Eu acho que o que a gente tem mais é a impressão, porque eu acho que o contato que a gente tem de fichamento logo no início da graduação inicial é mais esse, de fazer fichamento mais por citação, quando faz, e a gente acaba ficando preso a isso. Só que, é o que eu falei, eu preciso escrever para eu aprender. Então, se eu só ler o texto e fazer marcações e tudo mais, eu não sinto que eu aprendi, eu sei que eu vou esquecer, e por saber que eu vou esquecer, eu quero que aquilo fique anotado em algum lugar para em outro momento que eu quiser falar sobre aquele autor, eu ler meu fichamento, eu não ter que ler o livro todo de novo. E eu fico pensando nesse tipo de coisa também. Às vezes por exemplo, às vezes eu acho que vale a pena reler de novo o texto, o livro e tudo mais.
mas eu normalmente tento fazer os meus fechamentos para suprir a necessidade de ter que voltar nele. Por exemplo, eu acabei de sair de um laboratório que eu fiquei 2 anos lendo Capital de Karl Marx. Eu pretendo nunca mais ter que ler aquele livro, porque eu fiz acho que umas 60 páginas de anotação ou qualquer coisa assim do tipo, porque são 900 páginas do livro. Então, a ideia era justamente juntar tanto as minhas impressões do texto, com as discussões que se tinha durante as aulas, e fazendo esses tipos de comentários e fichamentos assim do tipo. Foi assim que eu era meio doido assim. A minha graduação eu gravava, e isso é crime, não posso falar gravando, mas eu gravava meus professores e passava limpo em casa, e eu fiz isso a graduação inteira, basicamente. Eu mesclava o que eu entendia do texto com o que era discutido em sala, porque eu sempre sentia que eu não conseguia anotar suficientemente rápido o que os professores falavam. Depois eu fui pegando a manha melhor, mas no início, primeiro, ainda mais nos primeiros períodos que eu estava com aquela cabeça de ensino médio ainda, eu ficava desesperado. Então, eu fiz muito isso durante muito tempo. Só que aí chega aquele momento que você está fazendo 8 disciplinas porque você estava trabalhando e se matando e agora você precisa se formar, e tentar esse tipo de método não dá muito certo, porque exige muito tempo e memória no celular também. Mas não façam isso, gente, crime, eu nunca fiz isso, eu só comentei aqui, foi um amigo meu que fez. Ah, tá, compartilho sim, vou deixar. Eu, como faz para saber quem é banca? É, as outras coisas a gente respondeu. Aí a É, Simone concordou. eu não sei se eu já comentei isso aqui. O primeiro, quer dizer, eu já tinha escrito meus TCCs e tal, um ou outro artigo para o jornal do centro acadêmico, mas quando eu entrei no mestrado, eu quis fazer um artigo para uma disciplina sobre Foucault. E eu pensei assim, pô, eu li Foucault a minha graduação inteira, então é um autor que eu tenho muita leitura. Eu raramente comprava livro na minha graduação, até porque eu era muito pobre, assim, então não tinha dinheiro para comprar livro. Eu conseguia, tipo, sobravam R$ 20 das minhas bolsas ao fim do mês, assim. Então se o livro custasse até R$ 20, eu conseguia comprar no mês. Do contrário, eu não comprava. Mas Foucault eu sempre tentei comprar e tal. Então eu tinha muitas obras do Foucault e muita coisa lida do e sobre o Foucault, né? E eu arriscava os livros e tal, né? E fazia as anotações no corpo do texto. Eu falei, bom, eu vou fazer o meu trabalho sobre o Foucault. Já tenho as obras lidas, então vai ser simples, né? Aí eu coloquei aquela pilha de livros na mesa, cheias de citações e cheia daqueles post-its, né? E eu percebi que eu tive que reler todos aqueles livros de novo para poder fazer o texto. Eu tinha que voltar o tempo inteiro aos livros. Literalmente, eu tive que reler tudo para escrever um texto de 15 páginas. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Por que eu estou dizendo isso? O ideal é sempre que o processo de leitura já seja uma parte do processo de escrita. Né? E um bom fichamento é aquele fichamento que te libera de voltar ao texto depois. É claro, né? Um bom clássico, né? Uma boa obra clássica é aquela no qual, toda vez que você voltar a ela, você vai descobrir coisas novas. O Dante, daqui a 5 anos, se ele decidir, sabe, sei lá Deus por quê, voltar a ler o Capital, se torturar de novo, não, vou ler o Capital inteiro de novo, né? O calhamaço inteiro, ele vai descobrir várias coisas novas de novo. Mas o ideal é que o seu fichamento te poupe, pelo menos para os próximos anos, de ter que ficar voltando à obra. O bom fichamento é esse, aquele fichamento que ele te libera. Assim, você pode vender o livro de novo, você pode doar para uma biblioteca, você pode guardar ele no seu estante, você pode emprestar para o seu amigo. Você não fica preso ao livro durante o processo de escrita. Até porque, imagina o seguinte, eu devo ter trabalhado na minha tese umas 350, 400 obras. Não faria sentido se eu, ao longo do trabalho, ficasse voltando a essas obras o tempo todo. O ideal era que eu, depois do processo, enfim, de análise do livro, eu não tivesse que ficar voltando. Fisicamente não faz sentido. Você fica com pilhas e pilhas de... Aí você vai escrever um artigo de 20 páginas, você precisa ter uma pilha de 20 livros
ao seu redor, e você fica consultando os livros, assim. Isso é torturante, assim, é fisicamente torturante e é psicologicamente torturante. Então, para mim, né, o ideal é que o fichamento ele te libere. Como é que eu faço? Eu falei, né, para diferenciar a bibliografia primária e bibliografia secundária. A bibliografia secundária eu leio inteira, assim, tipo, pego o livro e vou lendo como, sei lá, vou ler um romance, vou lendo inteiro. Se eu tenho alguma frase específica que eu quero citar essa frase, eu anoto, em geral, no celular, eu tiro foto. Sei lá, todo mundo tem um grupo de WhatsApp só consigo mesmo, né, para fazer essas coisas, eu anoto e mando para o meu grupo de WhatsApp. Ou então, eu gosto muito de um aplicativo para anotação chamado Evernote. O Evernote é excelente para isso também. Excelente, excelente, excelente. Para organização de anotações aleatórias. Assim. Depois me lembrem de falar de Insight. Tudo a ver com Evernote, mas enfim. Mas, de forma geral, são obras que eu leio de cabo a rabo. Quando eu termino, assim que eu termino o livro, eu faço, para mim, uma síntese das minhas impressões daquele livro. Né? Eu faço um comentário para mim mesmo sobre aquele livro. Esses comentários já me salvaram demais. Às vezes, eu estou escrevendo um artigo, sei lá, eu escrevi um artigo alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, sobre o Fredric Jameson, que é um filósofo marxista pós-moderno. Eu queria falar da relação do Fredric Jameson com a ideia de capitalismo tardio, com a ideia de globalização. E tinha uma passagem em que eu precisava falar do conceito de valor de uso e valor de troca, do conceito de modernidade em Karl Marx. Eu falei, ótimo, eu tenho os meus comentários que eu escrevi assim, de sopetão ao Manifesto Comunista falando da questão da modernidade. Eu só transcrevi esse fichamento que eu fiz aleatoriamente. Então, isso ajuda demais. Ajuda muito. Assim. Para as obras que eu vou fazer uma análise mais detida, como eu disse, eu leio com o computador ligado. Eu pego o livro. Sabem aqueles suportes de texto, tipo de Bíblia, que a avó tem em casa? Eu tenho. Eu comprei aquele suporte para deixar a Bíblia aberta, sabe? Eu abro o livro. Sério, eu comprei no início da minha tese. Eu abro o livro e vou lendo com o suporte aberto e com o notebook, com o computador aberto. E a cada página eu vou fazendo as minhas considerações sobre a página. Por quê? Eu não estou fazendo só o fichamento do livro, eu estou dialogando com o livro. É diferente. Então, todas as minhas considerações sobre o livro, eu já vou fazendo na hora. Isso te poupa tempo e poupa um desgaste que as pessoas sempre têm, que é aquela síndrome da página em branco, que é, não, agora eu vou começar a escrever a minha tese, ou agora eu vou começar a escrever o meu TCC. Você não vai ter esse problema porque o seu TCC já está sendo escrito à medida que você está lendo. A leitura realmente como um diálogo com aqueles autores. Diálogo mesmo. Às vezes pode ser a coisa mais idiota, tipo, nossa, que parágrafo estúpido, não acredito que esse autor escreveu isso. Que parágrafo estúpido, não acredito que ele escreveu isso. Dworkin só diz merda, ponto. Claro, essas partes você vai cortar ao longo do texto, né? Mas isso, assim, você pega os meus fichamentos, eu tenho até vergonha, porque muitos fichamentos, eu não posso compartilhar os meus fichamentos, porque tem coisas que são impublicáveis. Porque muitas vezes eu escrevo isso mesmo, assim, falo, nossa, que coisa imbecil. Mas eu escrevo isso, mas todas as impressões que vão me surgindo na cabeça eu vou anotando. E eu separo por cor. Quer dizer, citação direta do autor, ou uma paráfrase que eu estou fazendo, mas do autor mesmo, eu coloco, sei lá, de azul. E os meus comentários, as minhas reflexões, eu coloco de vermelho no texto. Que aí fica mais fácil, inclusive, na hora de montar. Mas por quê? Porque a fase, vamos dizer assim, da escrita vira mais uma fase de corte do que uma fase de acréscimo. Quando eu vou escrever o meu texto, eu estou mais preocupado em cortar coisas
que eu coloquei, que eu já escrevi durante o fichamento, do que propriamente incluir. Eu sempre tenho muito mais material dos fichamentos do que o produto final, que é o texto. E aí, última consideração. Tenham um caderninho de notas ou um aplicativo tipo o Evernote, ou pelo menos, que é gratuito, é ótimo, ou pelo menos um grupo de WhatsApp só com você, para fazer nota. Porque eu faço nota o tempo todo. De intuições, assim, alguém deve pensar assim, é por isso que os textos dele parecem tão desconjuntados, né? Porque são pedaços aleatórios de coisas que ele vai anotando. Mas é verdade, eu anoto o tempo todo. E na hora da escrita, na verdade, eu pego essas anotações que eu vou fazendo ao longo do tempo, ou ao longo do processo de pesquisa e tal, e vou costurando essas anotações, eu vou limando essas anotações no texto. Ajuda muito. Assim, quando eu digo anotar o tempo todo, é anotar o tempo todo mesmo. Sei lá, eu estou assistindo WandaVision, sabe aquele chato que eventualmente abre o celular no cinema? Eu não posso recriminar esse chato, porque às vezes sou eu. Mas para tomar alguma nota de alguma frase, alguma observação aleatória que me veio à mente que eu quero utilizar no texto. Bom, mas enfim, falei demais. Vai lá, gente. Acho que pegando o gancho, inclusive, dos aplicativos que o Felipe citou, a gente pode passar para a próxima discussão que a gente chama sobre as tecnologias, que o Bel tinha elencado algumas para mostrar para vocês. Você pode passar o slide, prof. Por favor. Felipe, o slide. Felipe? Acho que ele está tentando. Perdi. Peraí. O slide. Sim. Peraí. O orientador Uma do coisa que acabou de mandar pode... uma mensagem, estava aqui pensando na mensagem, me deu um tilt. Foi. Bom, para quem é mais adepto a essas questões de tecnologia, eu uso o Google Docs e para mim assim já é demais. Eu sou muito apegado a livro. Inclusive, antes de começar a aula, eu mandei uma foto da minha mesa pro Felipe e pro Dante. O Felipe ficou desesperado, porque eu sou uma pessoa que vai empilhando livro. Eu tenho vários livros abertos ao mesmo tempo e várias coisas que estou fazendo ao mesmo tempo. E esse é o espírito caótico geminiano. Ainda estou tentando me desapegar a isso, mas o Google Docs é o máximo que eu consegui chegar. Mas tem alguns aplicativos que são muito interessantes. O Evernote é um deles. Tem o Zotero, que acho que fora do Brasil ele é extremamente popular. Aqui eu conheço pouca pessoa que usa. Eu conheci com um amigo que voltou do intercâmbio do Canadá e descobriu isso lá fora e falou que era a coisa mais mágica do mundo. O Zotero, ele é basicamente como se fosse um drive. Você cria uma conta, instala ele no seu navegador ou no computador, e aí você vai jogar todos os artigos e textos. Funciona melhor com artigos que são tipo em PDF mesmo, né? Não tipo foto ou livro escaneado. Porque o que acontece? Você vai preencher as informações sobre o artigo, tipo nas informações do documento, e você vai fazendo as referências, tipo, vai marcando o texto, aí depois você fala, eu quero usar essa citação. E o Zotero, ele é, por exemplo, vinculado ao Google Docs. Existe conectividade entre ele e o Google Docs, entre ele e o Word. E aí, quando você vai usar o Zotero para fazer essas citações, ele já gera a formatação, a BNT, ou seja lá qual for a formatação que você vai usar, e também a bibliografia. Então, por exemplo, se você está escrevendo um artigo e você usa tudo a partir do Zotero, na parte da bibliografia você não tem que organizar nada, você só clica lá em gerar bibliografia e ele vai gerar tudo. Então,
extremamente útil para quem consegue usar. Não é tão difícil, eu só não consigo me acostumar mesmo com esse tipo de coisa, mas para quem consegue, é uma ferramenta extremamente interessante para sistematizar as referências, principalmente quando você faz para essas referências que são secundárias, né? Que é aquela coisa, você está escrevendo um parágrafo, aí você fala, bom, tem um livro que eu gostaria de citar, mas ele não é tão central para o que eu estou falando, então eu vou citar ele numa nota de rodapé. Quando você escreve uma bibliografia e você não vai organizando a bibliografia desde o início, inclusive façam isso, não deixem para organizar o capítulo da bibliografia por último, porque você acaba esquecendo de botar esses livros que são secundários ou que você só citou numa nota de rodapé. O Zotero, ele supre esse problema, porque ele vai gerar tudo a partir de tudo que foi citado ao longo do texto. Então, é interessante. Ele também é de graça. Tem um vídeo no YouTube que ensina assim, como é que funciona. A dinâmica não é muito complicado. Para quem é mais organizado, e aí eu só conheço uma pessoa até hoje que conseguiu usar isso de uma maneira que é o Murilo, inclusive menção honrosa ao Murilo, que é a pessoa mais organizada que já pisou na FND. O Notion, ele organiza tudo, tipo, tudo. Dá para você organizar a sua vida dentro daquele programa. Então, você consegue criar calendário, botar vídeo, você consegue fazer tudo dentro daquela plataforma e, inclusive, organizar as suas referências, e citações e leituras. A grande vantagem de todos esses aplicativos é o fato de que ele estabelece uma conectividade tanto entre o seu computador quanto entre o seu celular. Então, se eventualmente você, sei lá, precisou ir até uma biblioteca e não deu para você levar o seu computador, você consegue complementar o que você estava escrevendo no seu computador pelo celular e vice-versa. Então, essa portabilidade é bem interessante. E aí o Notion, ele vai ter algumas vantagens, porque você consegue gerar gráfico, criar tabela, e a depender de como for a pesquisa que você está realizando, isso podem ser assim, informações e utilidades bem úteis, né? Porque você vai conseguir fazer tudo isso dentro de um lugar só. Então, você vai conseguindo cruzar as informações. E tem o Google Docs, né? Como vocês já devem conhecer, que também é muito prático. Só uma coisa, agora que eu lembrei falando do Google Docs, o Dante tinha falado sobre o Word ser pago, mas para quem é da UFRJ, e eu acho que isso se estende a todas as universidades públicas, existe um convênio com a Microsoft que, se você fizer um e-mail institucional, né? Aquele que fica @ufrj.br, não sei, eu acho que é isso, e você se cadastrar na Microsoft, você tem o Office 350, que é como se fosse a versão do Google Docs da Microsoft, e, consequentemente, o Word de graça. Então, estudante universitário não paga. É uma informação importante. Mas, Formação que eu assim, só estou tendo agora no mestrado, muito boa. pois é. Mas, assim, eu apesar de não conseguir me adequar muito a essas coisas, eu acho que a ferramenta mais interessante e mais útil é a que você consegue acessar com maior facilidade. Tipo, no sentido de, tipo, não, o Word eu acho um pouco limitado, porque geralmente ele vai estar só no computador. E aí, para você ter o documento mais acessível, você tem que mandar por e-mail, ficar salvando no Drive. E eu sempre parto do pressuposto de que o meu computador pode explodir a qualquer momento. Então, a minha vida inteira não está em nada material, tá no meu Google Drive. Então, todos os meus computadores podem explodir, que minha vida não vai ser prejudicada. Então, isso é muito útil e salva vidas, porque às vezes você quer complementar alguma coisa. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho algumas ideias nos momentos mais inoportunos. Então, tipo, às vezes eu tô no ônibus, assim, do nada eu penso, caramba, isso aqui eu posso... Aí, às vezes, ou eu mando áudio, inclusive áudio é um mecanismo interessante para escrita, porque às vezes você está com um bloqueio de escrita, você não consegue escrever, mas é o tipo de coisa que, se você começar a falar sobre o assunto, aquilo só flui. Então, se você não tiver com essa dificuldade, grave um áudio e, às vezes, transcreva o seu áudio, e fazendo as devidas adaptações, que pode ser uma coisa muito interessante e já me salvou muito. Dante, você levantou a mão? Não, é sobre esse comentário. Às vezes até na preguiça mesmo. Às vezes você está com o seu Kindle na rua e você está lendo e você teve algum insight, ou você está em algum lugar e você não tem acesso ao seu caderno.
Eu faço muito isso, de pegar o meu grupo no WhatsApp ou no Telegram, que já tem o botzinho para transcrever meus áudios, e mando áudio para mim mesmo, sobre aquilo que eu entendi daquele documento ou qualquer coisa do tipo. Ou às vezes eu tô com preguiça, não quero ficar sentado, e o que não me deixa ler deitado às vezes, então eu leio e mando áudio para mim mesmo. Isso acontece bastante. E só deixo anotado depois onde que eu tirei aquela loucura. O Kindle também, se eu não me engano, ele gera um documento com o que você marca no texto, né? Sim, mas só os documentos, os arquivos que são comprados ou oficiais, não é todo o PDF que você consegue São só os compartilhar. Isso, não é todo, por exemplo, você pode fazer as anotações nele que vai ficar ali marcado, você pode ver depois. Mas não é todo que você consegue compartilhar para um arquivo que vai mandar para você, igual, sei lá, os que você compra no próprio Kindle ou os direitinho assim. Os PDFs ilegais, a maioria você só consegue deixar anotado ali mesmo. Uhum. Tem um outro aplicativo que, pelo menos, eu uso bastante, que é para leitor de PDF. Como eu disse, eu coloco eu tenho uma biblioteca dos PDFs e dos artigos que eu leio, que o nome é Kami. Você adiciona ele não no computador, você adiciona ele no navegador. E aí, ele é um leitor de PDF para você ler PDFs que estão no Drive. E eu acho ele extremamente útil porque você consegue marcar o texto a partir do Drive. Então, evita que, eventualmente, você perca o arquivo PDF. Eu, geralmente, apago pastas, assim. Tipo, não lembro por que existe uma pasta no meu computador, eu simplesmente apago ela. Então, se tiver algum documento importante, eu perdi. Então, o Kami, ele permite que você marque o texto, faça comentários e tudo mais, e tudo isso vai sendo sincronizado com o seu Drive automaticamente. Então, você não perde determinada marcação ou um texto marcado. Então, é algo útil. Isso que o Wagner falou também é muito prático. Existem alguns aplicativos que convertem áudio e texto. Eu acho que agora o Google Docs está fazendo isso. Inclusive, o Google Docs tem um leitor de PDF que também converte texto em áudio. Então, em momentos assim, quando você está numa leitura cansativa, ou até como uma forma de ter uma leitura mais atenta, pode ser uma ferramenta interessante. E é isso, usem a tecnologia ao nosso favor, porque se algum dia acontecer a revolução das máquinas e os robôs matarem a gente, que pelo menos a gente tenha usado eles o suficiente a nosso favor e para facilitar a nossa vida. E é isso, inclusive, se vocês souberem mais algum aplicativo ou algo nesse sentido, me mandem que eu atualizo lá o Docs com as sugestões. Eu não sei se vocês têm mais alguma sugestão, senão é a Se eu parte perguntar mais alguma dúvida, alguma angústias, dúvida. fiquei com medo de ter amedrontado mais vocês do que outra coisa. E aí, assim, a parte que eu mais gosto no processo de escrita é justamente essa questão do processo criativo. E eu digo isso como uma pessoa que é extremamente angustiada com isso, porque eu sou muito incomodado com a minha escrita, eu acho que eu escrevo mal, eu acho que eu não sou nem um pouco claro, eu acho que eu falo, inclusive, eu acho que eu falo muito melhor do que eu escrevo. E aí, a forma com que eu consegui aprender a lidar com essa angústia foi conhecer o processo de escrita de outras pessoas. E, assim, não só de pessoas, assim, da academia, mas também... Eu tinha até conversado com o Felipe para fazer um compilado de entrevistas com alguns autores falando sobre os processos de escrita dele. Esse site, que Como Eu Escrevo, é um site extremamente interessante porque ele tem entrevista com vários acadêmicos e escritores do Brasil inteiro, de diversas áreas. E cada um dá uma entrevista falando só isso, como eu escrevo. E aí você consegue ver que o processo de escrita se dá de inúmeras formas. Tem gente que adora escrever pela manhã, tem gente que adora escrever pela madrugada, tem gente que adora escrever fragmentado, tem gente que não consegue escrever a semana inteira e tem um dia que escreve o dia inteiro. Então... João Baldo Ribeiro só conseguia escrever nu. Completamente acontece. pelado, assim, fazia parte do processo criativo ele tirar toda a roupa para poder escrever. Tinha um cara, eu acho que o outro Lara Rezende, que só conseguia escrever na banheira. O que torna esse grupo tão interessante, assim, esse site, Como Eu Escrevo, é que muitos dos entrevistados são do direito. Tem uma galera da filosofia do direito, inclusive. Sim.
Tem até uma entrevista que é com uma ex-aluna da FND, que é uma menina que, sim, que eu acho absurdamente fantástica. O nome dela é Luísa, eu não sei falar o sobrenome dela, que é um sobrenome, acho que russo, mas é Milkovsky, alguma coisa assim. Inclusive, com ela, eu já tive muitas conversas sobre o processo de escrita, e ela sempre me resumia na máxima que é: a gente aprende a escrever escrevendo. Então, é um processo que é um desenvolvimento constante. Inclusive, até eu comentando com o Felipe, com o Dante sobre esse pedaço da aula, num momento da minha monografia, eu estava completamente incomodado com a minha escrita. Tipo, eu falei, não estou gostando, assim, tipo, não do conteúdo, mas da forma. Tipo, acho que o meu texto está horroroso. E aí eu conversei com uma menina que faz doutorado na FND, que é a Luana Adriano. Inclusive, saudade da Luana. Se no momento ela estiver assistir esse vídeo, um beijo, Luana. E aí a Luana falou: Gabriel, como assim você está incomodado com o seu incômodo? E ela começou a me dar vários exemplos. Ela falou Gabriel Garcia Marques, enfim, citou um monte de gente, porque a Luana é uma pessoa assim, surrealmente erudita. E ela falou: sabe o que todas as pessoas têm em comum? Todas elas veem o processo de escrita como um processo completamente sofrido. Como quem diz, os grandes titãs da literatura sofrem para escrever. Você acha que você não vai sofrer também? Que você não vai se incomodar com o que você escreve? Então, assim, o incômodo com a escrita, ele também faz parte. Então, é um processo que eu acho que quase sempre ele vai ser extremamente, assim, agridoce. Ao mesmo tempo que ele vai ter momentos, assim, de prazer, e principalmente se você tem um tema que é do seu interesse, que é uma inquietação sua, é extremamente divertido e prazeroso pensar no texto e escrever o texto, mas ao mesmo tempo vai ter a parte azeda em que você vai ficar angustiado com o que você está escrevendo, pensar isso poderia estar melhor, deve existir uma forma melhor de expor essa ideia. Então, aceitar também essa outra face do processo de escrita que é inevitável. Eu lembro que logo quando eu conheci o Felipe, eu ficava, Felipe, meu Deus, quando é que a gente para de ficar inseguro com o que está escrevendo? Eu estou incomodado com isso. Mas até hoje eu fico incomodado com o que eu escrevo. Então, assim, não é uma coisa da fase inicial e não vai passar. Então, é melhor aceitar o caos. E para aceitar o caos, eu acho que ajuda muito ter essas referências de outras pessoas. Porque parece que é sempre um grande defeito nosso, ou, meu Deus, a academia cria muito essa sensação de falta. Então, falta alguma coisa no meu texto, falta alguma coisa, algum livro para ler, e, de fato, falta, mas falta tanto em você como vai faltar em muitas outras pessoas. Então, é mais fácil, assim, abraçar essa falta do que tentar preencher ela, porque ela não é preenchível. E aí, nisso, assim, realmente, se permitam, assim, ser o mais livres possíveis. Se você, sei lá, só se sente confortável escrevendo nu, vai. Eu, por exemplo, eu adoro caminhar ou ouvir música. Música é uma coisa que me ajuda muito. Inclusive, tenho tentado incorporar cada vez isso mais nos meus textos. Geralmente tem umas citações assim, bem aleatórias. Porque isso me ajuda. Às vezes eu não consigo escrever, aí eu saio para dar uma caminhada. Eu vou andando assim, tipo, e vou pensando no texto, aí volto e já com uma outra cabeça. E às vezes ou ouço uma música, ou vejo uma série, dou pausas, ou às vezes, tipo, fazer, sei lá, deslocar de ambiente, tipo, nossa, tô saco cheio de ficar em casa escrevendo, olhando para uma parede branca. Pega o livro, vai para um café, vai para um museu, vai para, sei lá, para algum lugar. Porque a forma com que você gerencia esses estímulos, assim, ajuda bastante. Parece, assim, meio besteira, parece um feng shui acadêmico, mas, tipo, ajuda, porque é um processo que, se você não pensa nele como um movimento, ele se torna, assim, muito pesado e cansativo. A música também é muito. Eu queria falar sobre esse processo de escrita em si. Minha mãe amava e odiava. Ela odiava porque meus livros ficavam todos na mesa da sala e eu ficava ali. Ela amava porque nos meus momentos de procrastinação eu limpava a casa, limpava o ventilador. Às vezes preciso fazer alguma coisa e do nada eu estava limpando, lavando tudo. Essa era a parte que ela gostava. Mas como eu estudava na sala, então sempre de fone de ouvido, música me acompanhou fazendo TCC, lendo os textos, fazendo o projeto do mestrado.
tudo foi com música. É uma coisa que funciona para mim, tanto para bloquear os outros barulhos, eu não sei porquê, eu me concentro mais ouvindo a música do que as outras coisas que estão em volta. Inclusive porque a televisão ficava atrás de mim, então se eu ficasse ouvindo, eu com certeza virava para ver a novela ou alguma coisa que estava passando no jornal, e ouvir a playlist específica da Beyoncé me ajudava. Inclusive porque são músicas que eu já conheço, então era ok. Lançamento de nova música hoje Não meia-noite. fala, amigo, isso, essa aula aqui está sendo maravilhosa, são 2 horas que estão se passando, eu não estou pensando nisso, mas não estou vivendo a angústia, que é a ansiedade de esperar a música sair. Mas, pelo amor de Deus, eu tô todo me tremendo. Mas, e sempre foi algo que me ajudou muito, assim. E era isso, às vezes, momento de bloqueio, né, parava, tomava um banho ouvindo música também, voltava, escrevia de novo. Principalmente, foi sempre esse ciclo, assim. Mas acho que cada um vai encontrando uma forma confortável e de como acessar seu próprio processo criativo no momento da escrita. Por exemplo, às vezes eu estava numa leitura mais densa, eu pausava a música, estava sozinho em casa, graças a Deus, e podia ler e focar naquilo. Mas, por exemplo, os fichamentos e tal, eu acho que os processos de fichamento, para mim, eram mais, talvez, penosos do que quando eu fui redigir o texto final em si. Quando eu fui redigir, eu já estava ouvindo música, eu só queria organizar as coisas que eu já tinha previamente selecionado, organizado, dar ordem, criar sentido naquilo tudo. Então foi uma coisa mais livre. E eu acho que é bom também, talvez seja discussão para a próxima aula, mas a gente saber o que a gente vai preparar para escrever. Eu deixei para o final o que eu mais queria, porque eu sabia que se eu fosse deixar o que eu menos queria, eu ia querer me matar no final do processo. Então eu comecei com o capítulo o segundo capítulo que eu mais queria fazer, por exemplo, no TCC, Hegel. Aí depois eu fiz a parte da introdução, porque eu queria uma discussão específica nela, sobre a dialética da modernidade e tudo mais. Aí a penúltima coisa que eu fiz foi o capítulo do Kant, que esse foi o mais penoso para mim, eu só não queria que... Aí eu fiz, e deixei para o fim o que eu queria, justamente, que normalmente é assim, que era a parte que era a parte principal do texto, que era o meu argumento principal, eu deixei para o fim, e que foi o que eu mais gostei de fazer em si. E foi com muita Beyoncé, que inclusive é citada no último capítulo, mas e do agradecimento também. Mas é isso, a gente vai construindo para si cada coisa. Duas das pessoas mais bem-sucedidas em termos de escrita, mais produtivas que eu conheço, e de áreas totalmente diferentes, né? Uma é o Adilson Moreira e outra é minha tia, Sheila Alves de Almeida. Essas duas pessoas seguiam o mesmo processo, que eu acho muito interessante, eu fico prestando atenção. O Adilson, quando ele quer escrever um artigo, ele liga para algumas pessoas, eu tenho esse privilégio também, olha que legal, eu adoro exibir os meus amigos famosos, né? O Adilson ele tem esse hábito, ele liga para algumas pessoas, né? E fala assim, fulano, quero escrever um artigo, aliás, da forma sempre solene, né? Professor Felipe, eu quero escrever um artigo com este argumento. Ele vai ser estruturado em tantos e tantos capítulos, assim, ele explica para mim como se ele estivesse me dando uma aula sobre aquele conteúdo. E a partir do momento em que ele dá uma aula para mim pelo telefone sobre aquele conteúdo, ele estrutura para ele o texto. A minha tia fazia a mesma coisa. Eu, com 14 anos, minha tia me sentava no quarto e falava assim, senta aqui, vou te dar uma aula sobre o capítulo 2 da minha tese. Aí ela dava uma aula, e à medida que ela dava aula sobre o tema, ela conseguia organizar melhor as ideias. Isso ajuda. E ajuda mais se você, ao invés de dar aula para si mesmo, dá aula para uma pessoa concreta, real, de preferência fora do tema. Quer dizer, uma pessoa que não é propriamente um pesquisador naquele campo. Se você tiver uma pessoa com a qual você tenha essa segurança e essa liberdade, preferencialmente uma pessoa que não seja, de fato, relacionada diretamente ao tema, com a qual você possa conversar, mais conversar, não vai ser uma conversa, vai ser um monólogo, mas para a qual você possa
dar uma aula, vamos dizer assim, vou ministrar uma pequena aula de 50 minutos, direto, sobre o tema que eu desejo lecionar. Essa pessoa ela pode responder ou não. Eventualmente ela pode dizer, olha, não entendi isso, entendi aquilo, ou não, ela está ali só para te ouvir, quase que seu terapeuta. Isso é uma boa ideia, independente se você paga um terapeuta para isso. Assim, eu vou pagar uma sessão de psicanálise para dar uma aula sobre o meu TCC. Você vai me ouvir durante 50 minutos sobre o meu TCC. Mas isso te ajuda muito a organizar suas ideias. Algumas das pessoas que eu conheço que escrevem mais rápido, de forma mais fluida, de forma mais clara, né? Conseguem montar os textos, né? Com essa celeridade, elas fazem esse processo. Elas lecionam sobre aquele tema, ainda que uma aula privada para alguém como eu, assim, lecionam sobre aquele tema antes. E a aula vai ser a estrutura do texto. Isso ajuda muito, 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 muito. A Marina falou que faz isso todos os dias com os pais. Mas é isso. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu tenho feito isso com algumas palestras. Às vezes eu dou uma palestra, eu participo de uma comunicação, porque eu sei que aquela comunicação ela se tornará um artigo. Eu não dou comunicações sobre artigos que eu já tenho prontos, eu dou comunicações sobre coisas que eu gostaria de transformar em artigos. E a comunicação ela acaba me ajudando a estruturar as ideias para limar mesmo os argumentos. Acho que podemos fechar, gente? Palavras finais, Gabriel, Dante, e aí a gente fecha. Alguma dúvida, alguma inquietação, alguma coisa que vocês esperam para a próxima aula também, não sei. Críticas, dúvidas, sugestões. Em que pé anda a pesquisa de vocês? Boa, boa. Tá bom. Você sabe que eu sou amigo do Facebook do José Nunes, o menino do Como Eu Escrevo, mas ele nunca me chamou para mandar um texto para Como Eu Escrevo. Vou reclamar. Ele já chamou alguns colegas meus, mas ele nunca me chamou. Ele está perdendo tempo. Vou fazer um comentário, mas eu lembrei que está sendo gravado. Para esse blog que eu acho desesperadora. Mas então, vou fechar aqui a gravação para... Calma aí, stop share, só para o Gabriel... Para o momento fofoca. O comentário dele. Espera aí. Obrigado por me edificar dessa forma, agora. gente. Calma aí. Então é isso, gente.